Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a responsabilização do sócio educando, começando aí no artigo 63, bem tranquilo aqui, esse quadro aqui é um quadro bem suave, a gente está lendo muita coisa estressante e a gente vai pegar algumas dicas que temos aqui. Assunto muito tranquilo de verdade, perfeito? Artigo 63. Nós temos o seguinte, que a responsabilização é um procedimento que que compõe o atendimento socioeducativo. Então, o atendimento socioeducativo, nós temos a execução de diversas atividades e dentro dessas atividades, dentro das competências, atribuições, nós temos a possibilidade de o órgão público, o órgão estatal, responsabilizar o sócio-educando por uma determinada falta que ele cometeu. Perfeito? E aí ele fala assim, a responsabilização é um procedimento que compõe o atendimento socioeducativo no tocante à disciplina. Isso é muito importante, a disciplina do sócio-educando na unidade, devendo ocorrer preferencialmente por meio de práticas restaurativas. É muito interessante que essa responsabilização, essa restauração de quê? Restauração da disciplina, do bom comportamento, da ética, da moral, perfeito? E não apenas uma sanção, uma medida, rigorosa, uma medida punitiva, retributiva. Não. É a mesma coisa que acontece lá para os presos, né? Aí, os maiores, nós temos lá a ressocialização, né? Basicamente isso, né? E aí a gente tem essa questão também aqui na responsabilização dos sócio-educandos, nós temos aí a questão restaurativa, a questão disciplinar, questão relacionada também à reflexão a respeito daquela conduta indevida que ocasionou aquela medida tomada pelo Estado. Perfeito? Tranquilo? Nós temos o seguinte, as faltas disciplinares, onde elas poderão estar previstas, né? Isso pode ser uma perguntinha de prova, aquelas perguntas de prova Ctrl+C, Ctrl+V, né? Trocando uma palavrinha ou outra ali. As faltas disciplinares, elas, no artigo 64, elas estão no Manual de Segurança e também no Regimento Interno e no Plano Político Pedagógico, perfeito? Então, fica ligado aí que não é só em um desses atos normativos, né? A prova pode perguntar, só no Manual de Segurança, só no Regimento Interno, no Plano Político Pedagógico, então a gente tem que ficar esperto para essas questões copia e cola, perfeito? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês observarem mais aí. Nós temos o seguinte, bis in idem. O que significa isso? Significa lá 64, parágrafo 1º, significa que o sócio-educando, por uma determinada conduta que ele praticou indevidamente, ele não poderá ser punido mais de uma vez por aquela conduta. Ele poderá ser punido mais de uma vez? Pode, mas pela mesma conduta, de forma alguma. Perfeito? Isso é até injusto. Perfeito? Ilegal. Perfeito? É o princípio do bis in idem, ok? Fica ligado nesse termo aqui que pode ser colocado na prova e a gente já pega o bizu, ok? Não poder ser responsabilizado mais de uma vez por um mesmo ato, ok? Vamos mais. Nós temos aqui que, conforme inclusive o texto da Constituição Federal de 1988, quando a gente estuda a Constituição, nós temos lá algumas penas que são proibidas. Nós temos lá a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Nós temos a pena de banimento. Nós temos as penas pena perpétua. Nós temos os trabalhos forçados e temos, por último, as penas elas não podem ser cruéis. Tá? Não, inclusive nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 3º, no inciso 3, nós temos o seguinte, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então fica ligado, não podemos ter, aqui artigo 64, parágrafo 2º, os procedimentos de responsabilização não poderão implicar em tratamento
cruel, desumano ou degradante, devendo ser coerentes com a falta. Então, para uma conduta leve, nós teremos uma determinada sanção. Para uma conduta mais grave, nós teremos uma outra medida a ser tomada pelo Estado, perfeito? Então, fica ligado aí nessa informação muito tranquila, perfeito? É interessante trazer essas informações até para enriquecer o nosso vocabulário, né? Nós estamos prestando um concurso para uma determinada área, existem alguns termos que não são, usualmente, não são utilizados no nosso cotidiano, e é importante a gente trazer à tona, trazer para nós essas informações aí para nossa preparação para o concurso. Até para a gente estar dialogando com um colega que também está estudando, isso é importante pra caramba, válido pra caramba, né? E a gente saber explicar, utilizar o tempo, poxa, realmente fulaninho está sabendo bastante, muito bacana essa informação que eu não sabia. E assim, troca de informações é importante também com os seus colegas que estão estudando, perfeito? Vamos mais. Nós temos o seguinte, outra informação importante. Suspensão de visitas é uma medida que pode acontecer. Olha só, nós temos o seguinte, vamos lá com muita calma responder a essa pergunta aqui. Olha só, nós temos, vou pegar aqui o pincel preto, deixa eu pegar aqui, olha só, suspensão de visitas. Ela, a princípio, olha só que interessante, não, a princípio não pode acontecer, perfeito? É vedada a suspensão de visitas, perfeito. Mas ela pode acontecer excepcionalmente. E o nosso artigo, o nosso parágrafo 3º fala o seguinte, que é proibida, salvo por ordem judicial, exceto por ordem judicial conforme a legislação. Assim como o procedimento de responsabilização socioeducativa que importe prejuízo às atividades obrigatórias de escolarização, profissionalização e medidas de saúde. Então, muito interessante aqui, suspensão de visitas, em regra, não, mas pode acontecer por meio de ordem judicial. Ordem judicial. Beleza? Além disso, né, em relação à responsabilização, não poderá haver o quê? Medidas que atrapalhem a escolarização, a profissionalização e também atendimentos relacionados à saúde do sócio educando. Fica ligado nesse bizu feroz, perfeito? Vamos continuar. Nós temos o seguinte, deixa eu pegar aqui o link, né, a respeito das faltas. Olha só, pulando aqui um pouquinho, leiam o restante, leiam o parágrafo 4º, o parágrafo 5º e a ressalva que está contida no parágrafo 5º. Tá? Escreva aí para mim, né? Poxa, o que é que está escrito no parágrafo 5º do artigo 64? Tá? Olha só, nós temos o seguinte, que as faltas disciplinares são consideradas faltas disciplinares as condutas que não é qualquer conduta que vai ser considerada falta disciplinar. São as condutas que coloquem em risco a disciplina, a ordem, a segurança da unidade. Então, disciplina, ordem e segurança da unidade. E elas são classificadas, temos 3 classificações aí, que são a falta de natureza média, a falta de natureza leve, a falta de natureza média e a falta de natureza grave, perfeito? Então, fica ligado aí que temos essa classificação. E já falando sobre as faltas disciplinares leves, médias e graves, né? Meu pensamento foi acelerado pra caramba, nós temos o seguinte, vou passar um bizu feroz para que vocês memorizem aí todas as competências. Que eu estava ensinando outro assunto aqui. Todas as faltas disciplinares. Vou ensinar um bizu feroz aqui para vocês. Se vocês fizerem isso, eu falo que é uma potencial questão de prova. PQP. Potencial questão de prova. Perfeito? Olha só, vou ensinar para vocês. Espera aí, deixa eu pegar um papelzinho aqui.
Claro que vai ser uma simulação, tá, pessoal? Vocês vão ter que pegar o que eu estou falando. Olha só, vamos imaginar, deixa eu pegar aqui uma folha, enquanto vocês estão copiando aí o quadro, tá? Deixa eu pegar uma folha aqui e eu vou mostrar para vocês, perfeito? Olha só, é basicamente dessa forma. Vamos imaginar, tá? Imaginação, use a imaginação. Vamos imaginar que existem 3 folhas. Olha só, vocês vão imprimir 3 folhas. Uma folha relacionada à falta de natureza leve, outra folha relacionada à falta de natureza média e outra folha relacionada à falta de natureza grave. Perfeito. Lembre-se de imprimir somente a frente da folha. A parte de trás ela vai estar em branco. Por quê? Por que eu falo isso? As faltas leves, médias e graves, elas são apresentadas em diversos incisos. Vamos imaginar que esses traços aqui, ó, são cada inciso 1, inciso 2, 3, 4, 5. Beleza. O que você vai fazer em casa, pessoal? Você vai pegar vamos supor, cada um é um inciso, tá? Então você vai pegar e recortar, ó, cada inciso, ó. Vai recortar cada inciso, né? Obviamente que de forma bastante reta aqui, organizada, tá? Mas vamos imaginar que você recortou aqui diversos incisos. Ok. Vamos imaginar aqui que são diversos incisos. Poxa, esse professor tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Fala o seguinte para vocês. Essa é a melhor forma de vocês memorizarem, pessoal. Vou voltar aqui, ó. E aí, nos incisos, vocês vão pegar a parte de trás. E vão colocar lá falta de natureza leve, falta de natureza grave, enfim. Beleza. Vocês vão pegar os incisos, voltando aqui para a tela, vocês vão pegar os incisos, vão tirar de uma caixinha. Tirou, recortou todos, coloca dentro de uma caixinha ou de um saquinho. É o jogo das tirinhas. E aí você vai pegar aquele inciso, perfeito? Vamos retirar isso aqui. Vai pegar aquele inciso e vai ler. O sócio educando que tentou fugir. Fugir? Falta de natureza grave. Aí você vai pegar atrás e vai olhar a resposta. E aí você vai riscar atrás a resposta. Porque você imprimiu somente a parte da frente e a parte de trás a gente vai utilizar para colocar o quê? Grave, artigo tal, inciso tal. Média, artigo tal, inciso tal. E aí você vai colocar todas na caixinha, vai ler os incisos e atrás você vai conferir a resposta. Perfeito? O jogo das tirinhas é a melhor forma de vocês memorizarem todas as faltas disciplinares, todas as competências que nós tivermos aí nas leis. Fica ligado, o jogo das tirinhas funciona muito, muito, muito. Perfeito? Vamos mais. Nós temos o seguinte, artigo 67, bem tranquilo, né? O sócio-educando que participar da falta disciplinar será responsabilizado na medida de sua participação. Né? Vamos supor que existem diversos sócio-educandos aqui, ó, em uma determinada falta disciplinar, mas esse aqui, ó, que chegou mais perto, vamos lá supor, de uma agressão a um determinado sócio-educando. Só que, efetivamente, esses aqui só chamaram um sócio-educando que seria agredido, né, e armaram uma emboscada, e efetivamente esse aqui em vermelho, o Joãozinho, o perigoso, ele vai atacar um outro sócio-educando. Então, houve participação de todos? Houve. Mas qual foi a participação mais relevante? Foi daquele que gerou lesões a um outro sócio-educando. Então, cada um vai responder, mas na medida vamos dizer assim, proporcionalmente, né, em relação à conduta praticada. Perfeito? Vamos mais. Por último, nós temos que as faltas, elas deverão, o artigo 70, pulei um pouquinho, o artigo 70 ele fala que as faltas disciplinares deverão ser comunicadas aos pais, olha só que interessante, ó, aos pais ou responsável, perfeito? E o artigo 69 fala o seguinte, que as faltas disciplinares de natureza grave, e aí eu vou colocar aqui para vocês, se for grave, nós deveremos comunicar ao juiz. Preste atenção
a essa informação. Por quê? Porque o juiz ele tem determinadas ações, né, determinadas competências, né, que ele, tendo conhecimento de uma falta de natureza grave, ele vai aplicar determinados normativos, perfeito? Então, fique ligado. As faltas deverão ser comunicadas aos pais. Ok. Se elas forem graves, elas devem ser comunicadas aos pais e também ao juiz. Lembra disso, tá? Aqui não ficou assim muito claro, mas agora eu estou explicando para vocês, perfeito? E aí, nós temos o seguinte, os pais eles deverão assinar um termo dando ciência. Sim, sei que meu filho cometeu essa falta disciplinar. Nós vamos trabalhar para que ele não faça mais M. Perfeito, show de bola. Por último, nós temos que não configura, e aqui nós temos uma hipótese de excludentes, nós temos que não configura falta disciplinar, deixa eu só observar aqui, artigo 68, deu um salto aí, né? Não se configuram infração disciplinar os casos em que o sócio-educando pratica o quê? Pratica um ato utilizando-se da legítima defesa, né? Vamos supor que um determinado sócio-educando, eu vou colocar aqui o Joãozinho, o perigoso, ele ia atacar um outro José, azul, e aí o Paulo falou assim, não vai atacar José não. E foi para... E vendo uma agressão atual ou iminente, ele foi para cima e agiu em legítima defesa. Então, ele não pode ser responsabilizado, perfeito? Por causa dessa excludente. E temos aqui também o estado de necessidade. O estado de necessidade, né? Vamos supor uma situação aí hipotética, né, que está acontecendo um incêndio. Eu acho que seria um exemplo interessante. Eu não sou tão forte assim também em direito penal, mas vamos supor uma situação seguinte. Há um incêndio na unidade. Perfeito. E aí, os sócio-educandos eles devem passar por uma determinada porta. Perfeito. Mas só passa um por vez. E aí, naquele movimento, naquela movimentação, pá, Joãozinho perigoso, pum! Bateu em José. E José não conseguiu se salvar. Mas não havia tempo hábil e tinha que escolher entre a vida dele, um meio jurídico, vida dele, e também um bem jurídico, a vida de José. Então, nessa situação, não houve, vamos dizer assim, não houve infração disciplinar. Não houve uma tentativa, houve uma ação que ela é perdoável, vamos dizer assim. Então, por isso que ele não comete falta disciplinar. Perfeito? Infração disciplinar. Ou era ele, ou era José. Ele conseguiu se salvar. Da mesma forma, se José conseguisse se salvar, né, naquele empurra-porra ali, e aí João o perigoso acabasse por morrer dentro da cela por causa do incêndio, enfim, por causa da inalação da fumaça, né? Então, José também não seria responsabilizado, porque ele agiu em estado de necessidade. Basicamente, dessa forma aí, existem outros elementos para caracterizar o estado de necessidade, mas é basicamente isso que eu quero falar para vocês, perfeito? Então, copia o quadro e falo para vocês mais uma vez, curta, comente e compartilhe todos os nossos vídeos. Essas informações são muito importantes para nós e eu quero saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos aí. Estou tentando, na medida do possível aí, né, estou viajando para lá e para cá, mas na medida do possível estou gravando vídeos para vocês terem as melhores informações para a prova. E pode ter certeza que aqui nos nossos vídeos nós teremos informações que cairão lá na nossa prova da Fundação. Perfeito? Até mais!